Análise do mini índice Ibovespa em relação ao dia 19 de fevereiro. Vou começar aqui pelo que eu fiz ontem, tá? A estratégia que era para ser feita. Vamos lá. O que eu fiz ontem? Ontem eu estava comprado, seria isso aqui, né? Eu estava com um contrato. O objetivo de ontem era comprar mais meio contrato caso ele viesse corrigir, tá? Mais ou menos em 130 e 100, que seria isso aqui, ó, mais ou menos, ó, nessa região. O gráfico abriu com muita força vendedora, então eu não fiz a compra, eu segurei e acabei comprando a compra nesse, basicamente nesse suporte, tá aqui, ó. Fiz uma compra de meio contrato, tá? Essa compra aqui também foi pelo setup de 500 pontos, que não foi, eu segurei mais um pouquinho. Em relação à zona de suporte, essa marcada em azul, e o setup de 1.800 a 2.200 de queda, que é isso daqui, ó, que é daqui até aqui embaixo. Então, daqui até aqui deu 1.931 pontos, tá? Eu não cheguei a colocar aqui. Aqui também passava uma média de 200 dos 15 minutos, ó. Ela marcada aqui, ó. Deixa eu botar em vermelho, ó. Essa é a média de 200 dos 15 minutos. Então, essa compra que foi executada aqui foi setup de 500, zona de suporte azul, setup 1.800 a 2.200 e a média de 15 passando aqui, tá? Qual que é o objetivo desse contrato? Pegar 1.000 pontos para cima, tá? Aqui essa seta preta, a ordem já está apregoada lá, olha aqui, ó, já deixei uma venda de meio contrato aqui nessa região de 130 a 640, que é 1.000 pontos acima da minha compra, tá? Por que 1.000 pontos? O gráfico ele subiu com muita força e ele parece que fez um topo aqui, olha, né? Fez um topo menor aqui, olha. Veio, buscou essa base aqui, que antigamente era resistência e agora virou suporte, então ele pode ficar enrolado, pode ficar em consolidação. Eu não quero ficar segurando essa posição por muito tempo. Então, se ele buscar pelo menos um repique aqui, tá? Esse repique aqui de 50% dessa queda total aqui, olha, ele vai basicamente bater na minha saída desse meio contrato. Então, basicamente, esse era o meu objetivo de ontem, tá? Ele foi concluído e até com uma comprinha num ponto um pouquinho melhor, tá? Como próxima semana já é uma semana de pouca movimentação, é uma semana que antecede o carnaval, então ele pode ficar enrolado, ó, nessa região, né? Eu não acredito que ele venha despencar aqui para baixo, aqui nessa região, tá? Mas logo mais um pouquinho mais para frente eu vou falar dessa região. Eu acredito que ele deva ficar aqui zigue-zagueando, porque isso aqui é uma região muito boa. Essa zona aqui, olha, do 129 mil. Eu vou passar para análise do Ibovespa e vou explicar que zona que é essa. Olha aqui a zona do Ibovespa, ó. Esse é o Ibovespa. Essa zona aonde que foi feita a compra, olha o que tem aqui, ó. Retração de 50%. Tá aqui. Nessa mesma zona, a média de 8. Tá? Olha como a 8 guia o preço aqui, olha. Ela perde aqui e já sobe. Perdeu a 8 aqui, já passou para cima da 8. Então, o que ele tende, ó? Segurar aqui na 8, vamos ver, tá?
Então a gente tem retração de 50, média de 8. Olha onde o Ibovespa parou. Mais ou menos na região da 200. E aqui a gente tem topos anteriores aqui, olha. Aqui também tem um topo anterior aqui, ó, que ele segurou também. Então é uma região de muito suporte, né? Tem muito suporte aí nessa região. É por isso que eu fiz essa compra de meio contrato, tá? Agora puxando no mini índice essa região, olha aqui, ó, 50%, ele quase foi lá nos 50%. Deixa eu puxar uma setinha aqui. Olha só onde que ele veio. Então ele está nos 50%. Ele está aqui, ó, em região, ó, de topo. Olha isso aqui, ó. Região de topo anterior. Ó, ele vem, faz isso, volta e rompe, né? E testa. Tá testando essa região agora. Esse 50% é em relação a essa pernada aqui, ó. Ele chegou lá. Aqui também, mesma coisa também. Olha só aqui a média de 8 passando aqui, ó. Perdeu a média de 8, voltou. Perdeu a média de 8, voltou. Então, qual que é a expectativa, né? Que ele consiga nesse trajeto sendo guiado, ó, pela média de 8. E a compra foi efetuada justamente aqui, ó, nessa região aqui, tá? Por causa do suporte dos 50% da média de 8. Para poder pegar 1000 pontos acima, que vai dar mais ou menos aqui, ó, nessa região. Então eu sigo pensando em compra com orientação do gráfico diário. Hoje, por ter essa região toda de suporte aqui, né, a gente teve esse candle aqui, olha, uma TT, ele perdeu a mínima aqui e aqui, olha, fechou abaixo, confirmou, e a gente não sabe se ele vai segurar aqui ou ele vem aqui para baixo, tá? Mas assim, tem uma pressãozinha de venda, né? Mas esses candles nada demais. Ontem o candle ele começa ele abre e segue um fluxo, né, contínuo até o final. No final começa a entrar um pouquinho de compra, mas não é uma barra assustadora. O preço segue acima da média de 8, segue acima da média de 20. Então a gente está num ponto de compradores, a gente está numa região onde também tem vendedores, então pode ser que o gráfico venha ficar meio enrolado nessa região. Os 60 minutos ele tem 3 quedas, né? Ele tem uma subida forte, 60, uma seta, 2 setas, 3 setas, 3 quedas. Pode aparecer alguma compra nessa região. Aqui, olha, já tem 3 quedas aqui, tá? Isso é uma análise que eu fiz, olha os 60 minutos aqui, quando chegou perto da média de 200, passando aqui. Ficou enrolado, 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 enrolado e explodiu. Nos 15 minutos também, ó, tá perto da 200, ó, enrolado, 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 enrolado. Vamos ver o que vai acontecer aqui. E no 15 minutos do mini índice já tem uma divergência de alta, olha, fazendo fundos descendentes e o IFR fazendo fundos ascendentes. Agora sigo com essa posição de um contrato e meio. Gostaria de fazer a saída de 1000 pontos acima, que daria 129.600, né? Sei lá, daria mais ou menos aqui, né? Compra aqui para sair daqui. Nós temos quinta e sexta de movimentação.
nessa semana, né? E da próxima semana já é uma semana apagada por causa do carnaval. Então não creio que o gráfico venha fazer isso aqui, ó, puxar para cá. Tá? Dias de maiores movimentações é quinta e sexta, e a próxima semana que antecede o carnaval já não tem movimentação. Né? O que pode acontecer é o gráfico ficar nessa região e passado o carnaval, se ele quiser cair, ele já abre com gap de baixo e já vem buscar essa região aqui. Mas daqui até aqui é uma queda muito expressiva e não acredito que o gráfico vá fazer isso. Então eu devo seguir com a minha posição até depois do carnaval de um contrato e meio ou um contrato, né? Se ele der uma repicada aí para cima e eu conseguir fazer essa saída de meio contrato, ficaria com 1. E caso ele venha buscar essa região de verde aqui, olha, a intenção é comprar um contrato ou um e meio, visto que olha que região forte de comprador, ó. Então, se ele vier buscar aqui depois do carnaval, eu vou pensar aí em fazer adições de um e meio contrato nessa região. Por que um e meio? Porque aqui é uma região muito boa. Ainda mais você olhando pelo gráfico diário do Ibovespa. O que eu tenho para hoje seria isso, né? Sigo com a expectativa deste contrato do mini índice dele chegar nessa região aqui, que é o meu alvo para esse contrato, né? E o objetivo para hoje é a saída de um contrato, a saída de meio contrato da compra que foi efetuada ontem, vista a tendência do gráfico diário, vista a força do gráfico diário. Tá? Então o que eu tenho para hoje seria isso.